Olá, minha gente. Eu sou Ed Matos, falando aqui de Imperatriz do Maranhão, chamada de o Portal da Amazônia Oriental Brasileira. Eu tenho alguns clipes de música publicados no YouTube, mas aqui, agora, o assunto é matemática. Vou apresentar para vocês um algoritmo para multiplicar dois números de cabeça. O algoritmo aqui pode ser entendido como uma sequência de instruções logicamente encadeadas para realizar determinada tarefa. O algoritmo para multiplicar de cabeça, a ser demonstrado aqui, não é aquele algoritmo tradicional ensinado nas escolas. Isto significa que não vou multiplicar sucessivamente o 4, nem o 5, que na verdade é 50, nem o 6, que na verdade é 600, todos por 987. Não vou memorizar cada um desses três resultados parciais em cada um dos três momentos diferentes no tempo em que são encontrados, para depois, num quarto e último módulo de procedimento, resgatá-los da memória, somá-los e só assim chegar ao resultado final da multiplicação. Isso é o que faz quem faz a multiplicação com lápis e papel na mão. Mas, no nosso caso, o cálculo é de cabeça. O algoritmo para multiplicar de cabeça apresenta o resultado final de forma direta, vale dizer, sem etapas intermediárias. Disto após disto, da direita para a esquerda, na medida em que são encontrados durante o cálculo. Primeiro a coluna da unidade, depois a coluna da dezena, depois a coluna da centena, depois a coluna da unidade de milhar, depois a coluna da dezena de milhar e, por último, o dígito da coluna da centena de milhar. É como se, no algoritmo unificado, os 4 módulos de procedimento do algoritmo tradicional estivessem sendo executados simultaneamente. A ideia de multiplicar de cabeça começou há cerca de 20 anos, quando, com espírito de jogador de xadrez que sou, quis multiplicar dois números de cabeça, escrevendo só o resultado final. Foi aí que me deparei com a enorme dificuldade de se memorizar seus 3 resultados parciais, para depois poder somá-los e chegar ao resultado final. Sim, é possível memorizar números grandes com a ajuda de algumas das ferramentas da mnemotécnica, a técnica da memória. Como, por exemplo, códigos fonéticos, em que se associam algarismos a sons que vão formar palavras, e com ela ideias, o que, em tese, permitiria resgatar na memória números grandes, quando necessário. Mas, mesmo com o auxílio dessas ferramentas da mnemotécnica, na prática, fica inviável multiplicar de cabeça usando o algoritmo tradicional. Eis que o trabalho de memorização dos resultados parciais acaba se tornando maior do que o trabalho de cálculo. Aí pensei, seria mais prático ir multiplicando cada dígito do segundo fator, no nosso exemplo é 654, por cada dígito do primeiro fator, no nosso exemplo é 987, e, ao mesmo tempo, ir somando ou acumulando os resultados da leitura da tabuada de multiplicar, como nesta tabela. O critério aqui foi começar a multiplicar e somar a partir dos algarismos que irão gerar resultados de menor valor, ou seja, do menor para o maior. Observem que grifei de vermelho na coluna produto da tabela, indicada pela seta vermelha, os zeros necessários gerados na multiplicação dos dígitos, em função da posição que ocupam na formação do número ou fator, numa escala que vai de nenhum zero a 4 zeros, no caso de nosso exemplo, e que serão cortados do valor acumulado para fins de simplificação. Observem igualmente que grifei de vermelho também nas colunas acumulado e acumulado simplificado da tabela, indicadas pelas flechas vermelhas, o valor definitivo de todas as colunas do produto final, da coluna da unidade até a coluna da centena de milhar, no momento em que aparecem uma a uma durante o cálculo. Da análise
da tabela, concluí que, primeiro, que o valor da coluna da unidade do resultado final é obtido pela multiplicação de unidade por unidade, que no nosso exemplo é 4 vezes 7 igual a 28, ou 2 dezenas e 8 unidades, que é o nosso primeiro valor acumulado. Então, registramos o 8 de 28, como valor definitivo da coluna da unidade, ao mesmo tempo em que abatemos esse valor do valor até aqui acumulado, sobrando 20 de 28, ou 2 dezenas, o novo valor acumulado. Nesse momento, o resultado final é grafado assim: asterisco, 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 ponto, asterisco, asterisco, 8. Os asteriscos correspondem ao que ainda não foi calculado. Depois de registrado o 8 de 28, o nosso valor acumulado muda para 20. Mas, se eu posso pensar em 20 como 2 dezenas, então posso cortar o zero para fins de simplificação. E o nosso valor acumulado passa a ser 2, ao invés de 20. Vai 2 ou 2 dezenas para o cálculo da coluna da dezena. Aqui nesse ponto do procedimento já fizemos 2 simplificações. Primeiro, descarregamos do acumulado 8 unidades, 8 de 28, e depois transformamos o 20 que sobrou em 2, cortando o zero. Segundo, que o valor da coluna da dezena do resultado final é obtido pela multiplicação de unidade por dezena, que no nosso exemplo é, letra A, 4 vezes 80, que é igual a 320 ou 32 dezenas, cortando zero. Lembrando que o nosso acumulado estava em 2, agora passa a estar em 34. 2 mais 32, que é igual a 34. 34 dezenas. Letra B. 50 vezes 7, que é igual a 350, ou 35 dezenas, cortando zero, que devem ser somadas ao acumulado anterior. E a conta que faço é 34 mais 35, que é igual a 69 dezenas, o valor final do cálculo da coluna da dezena. Na continuação, registramos o 9 de 69 dezenas, como valor definitivo para a coluna da dezena do resultado final da multiplicação, ao mesmo tempo em que diminuímos esse valor do valor acumulado, sobrando 60 dezenas ou 6 centenas, cortando mais um zero. E o meu valor acumulado agora é 6 centenas. Vai 6 para o cálculo da coluna da centena. Nesse momento, o resultado final é grafado asterisco, 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 ponto, asterisco, 9, 8. Os asteriscos correspondem aos valores que ainda não foram calculados. Terceiro, que o valor da coluna da centena do produto final é obtido pela multiplicação de dezena por dezena e de unidade por centena, que no nosso exemplo é, letra A, 50 vezes 80, que é igual a 4.000 ou 40 centenas, cortando 2 zeros. Lembrando que o nosso acumulado estava em 6, agora passa a estar em 46. 6 mais 40, que é igual a 46 centenas. Letra B, 4 vezes 900, que é igual a 3.600, ou 36 centenas, cortando 2 zeros, que devem ser somadas ao acumulado anterior. E a conta que faço é 36 mais 46, que é igual a 82 centenas, o meu novo valor acumulado. Letra C, 600 vezes 7, que é igual a 4.200, ou 42 centenas, cortando 2 zeros, que devem ser somadas ao acumulado anterior. E a conta que faço é 82 mais 42, que é igual a 124 centenas, o valor final do cálculo da coluna da centena. Na continuação, registramos o 4 de 124 centenas, como valor definitivo da coluna da centena do produto final da multiplicação, ao mesmo tempo em que diminuímos esse valor do valor que até aqui
foi acumulado, sobrando 120 centenas, ou 12 unidades de milhar, cortando mais um zero. E esse é o nosso novo valor acumulado. Vai 12 para o cálculo da coluna da unidade de milhar. Nesse momento, o resultado final grafado é asterisco, 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 ponto 498. Os asteriscos correspondem aos valores que ainda não foram calculados. Quarto, que o valor da coluna da unidade de milhar do resultado final é obtido pela multiplicação de dezena por centena, que no nosso exemplo é, letra A, 50 vezes 900, que é igual a 45 mil, ou 45 unidades de milhar, cortando os 3 zeros. Lembrando que o nosso acumulado estava em 12, agora passa a estar em 57. 12 mais 45 é igual a 57 unidades de milhar. Letra B, 600 vezes 80, que é igual a 48 mil, ou 48 unidades de milhar, cortando os 3 zeros, que devem ser somadas ao acumulado anterior. E a conta que fazemos é 57 mais 48, que é igual a 105 unidades de milhar. O valor final do cálculo da coluna da unidade de milhar. Na continuação, registramos o 5, de 105 unidades de milhar, como valor definitivo da coluna da unidade de milhar do produto final da multiplicação, ao mesmo tempo em que diminuímos esse valor do valor que até aqui foi acumulado, sobrando 100 unidades de milhar ou 10 dezenas de milhar, cortando mais um zero. E esse é o nosso novo valor acumulado. Vai 10 para o cálculo das colunas da dezena e da centena de milhar. Nesse momento, o resultado final é grafado asterisco, asterisco 5.498. Os asteriscos correspondem aos valores que ainda não foram calculados. Quinto, que o valor das colunas da dezena e da centena de milhar do resultado final é obtido pela multiplicação de centena por centena, que no nosso exemplo é 600 vezes 900, que é igual a 540 mil, ou 54 dezenas de milhar, que devem ser somadas ao acumulado anterior. Lembrando que o acumulado anterior estava em 10, a conta que faço é 10 mais 54, que é igual a 64 dezenas de milhar, que é o nosso último valor acumulado. Na continuação, registramos o 64 como valor definitivo das colunas da dezena de milhar, que é igual a 4, 4 de 64, e da centena de milhar, igual a 6, 6 de 64. Resultado final da multiplicação, que é 645.498. Grafado agora sem asteriscos, concluídos os cálculos de todas as colunas ou dígitos. Tudo o que foi dito até aqui foi para demonstrar como funciona o algoritmo, basicamente com 2 verbos, simplificar e acumular. Agora vamos ver como funciona, na prática, o raciocínio de quem está operando o algoritmo para multiplicar de cabeça. O cálculo flui assim. Por este fluxograma, calculamos em sequência, um a um e encadeados entre si, os resultados de todas as colunas do produto final, da direita para a esquerda, começando da coluna da unidade até chegar à coluna da centena de milhar. Primeiro, começamos então calculando o valor da coluna da unidade do produto final. Para isso, vamos criar uma variável, a que chamaremos de x, que num processo de metamorfose contínua vai nos guiar até a cada um dos dígitos do resultado final da multiplicação. Inicialmente, a variável x está em 0. Letra A. A gente faz a leitura mental da tabuada de multiplicar com 4 vezes 7, que é igual a 28, conforme indica a seta preta, sempre de baixo para cima. X agora está em 28. Letra B. Registramos o 8 e 28
como resultado definitivo da coluna da unidade do produto final. E, ao mesmo tempo, diminuímos esse valor de x, que estava em 28, restando 20, ou 2 dezenas, cortando 0. Então, agora x está em 2. Letra C. Vai 2, ou seja, levo essas 2 dezenas que sobraram do cálculo da coluna da unidade para o cálculo da coluna da dezena. Segundo, continuando, vamos calcular o valor da coluna da dezena do produto final. Letra A. A gente faz a leitura mental da tabuada de multiplicar, inicialmente com 4 vezes 8, que é igual a 32, conforme indica a seta preta, levando x, que estava em 2, para 34. Letra B. Depois, com 5 vezes 7, que é igual a 35, conforme a seta preta, levando x de 34 para 69, ou 69 dezenas, seu último valor para o cálculo da coluna da dezena do produto final. Letra C. Registramos o 9 de 69, como resultado definitivo da coluna da dezena do produto final. E, ao mesmo tempo, diminuímos esse valor do valor de x, que estava em 69, restando 60 dezenas ou 6 centenas, cortando 0. Letra D. Vai 6, ou seja, levo essas 6 centenas que sobraram do cálculo da coluna da dezena para o cálculo da coluna da centena. Então, x agora está em 6. Terceiro, seguindo em frente, vamos calcular o valor da coluna da centena do produto final. Letra A. A gente faz a leitura mental da tabuada de multiplicar, inicialmente com 4 vezes 9, que é igual a 36, conforme indica a seta preta, levando x, que estava em 6, para 42. Letra B. Depois com 5 vezes 8, que é igual a 40, conforme a seta preta, levando x de 42 para 82. Letra C. E depois, ainda, com 6 vezes 7, que é igual a 42, conforme a seta preta, levando x de 82 para 124, ou 124 centenas, seu último valor para o cálculo da coluna da centena do produto final. Letra D. Registramos o 4 de 124, como resultado definitivo da coluna da centena do produto final. E, ao mesmo tempo, diminuímos esse valor do valor de x, que estava em 124, restando 120 centenas ou 12 unidades de milhar, cortando 0. Vai 12, ou seja, levo essas 12 unidades de milhar que sobraram do cálculo da coluna da centena para o cálculo da coluna da unidade de milhar. Então, x agora está em 12. Quarto, na continuação, vamos calcular o valor da unidade de milhar do produto final. Letra A. A gente faz a leitura mental da tabuada de multiplicar, inicialmente com 5 vezes 9, que é igual a 45, conforme indica a seta preta, levando x, que estava em 12, para 57. Letra B. E, depois, com 6 vezes 8, que é igual a 48, conforme a seta preta, levando x de 57 para 105, ou 105 unidades de milhar, seu último valor para o cálculo da coluna da unidade de milhar do produto final. Letra C. Registramos o 5 de 105, como resultado definitivo da coluna da unidade de milhar do produto final. E, ao mesmo tempo, diminuímos esse valor do valor de x, que estava em 105, restando 100 unidades de milhar, ou 10 dezenas de milhar, cortando um dos zeros. Letra D. Vai 10, ou seja, levo essas 10 dezenas de milhar que sobraram do cálculo da coluna da unidade de milhar para o cálculo da coluna da dezena de milhar. Então, x agora está em 10. Quinto, por último, vamos calcular os valores das colunas da dezena de milhar e da centena de milhar do produto final juntos, num só módulo de procedimento. Letra A. A gente faz a leitura mental da tabuada de multiplicar com 6 vezes 9, que é igual a 54, conforme indica a seta preta, levando x, que estava em 10, para 64,
ou 64 dezenas de milhar, ou 6 centenas de milhar e 4 dezenas de milhar. Pronto! Chegamos ao fim do cálculo a que nos propusemos desde o início. Letra B. Registramos o 64 como resultado definitivo das colunas da dezena e da centena de milhar do produto final, ao mesmo tempo em que diminuímos esse valor do valor de x, que estava em 64, volta a zero, como era antes de iniciarmos os cálculos. Fim do cálculo. Apesar de esse jeito simplificado facilitar o cálculo de se multiplicar de cabeça, ainda não está exatamente fácil. Veja que a variável x chega ao patamar de 124, no módulo que calcula a coluna da centena de nosso exemplo. Somar 6 mais 36 mais 40 mais 42, que é igual a 124, pode parecer fácil para algumas pessoas, mas não para todas as pessoas. Seria possível simplificar mais ainda? Multiplicar é mais um ato de somar. Porque, quando você multiplica os dígitos, na verdade, está realizando o ato de lembrar-se da tabuada de multiplicar, o que, de modo prático, não exige esforço de cálculo, exige esforço de memória. Por outro lado, os números que você vai precisar somar não estão na tabuada de somar, em razão da grandeza dos números gerados no processo de acumular. E será necessário também um esforço de cálculo. Veja os valores de nosso exemplo. Por isso, posso concluir que multiplicar é mais um ato de somar. Então, se o ato de lembrar-se da tabuada de multiplicar não representa nenhum esforço de cálculo, então posso fazer duas leituras dessa tabuada durante o processo de se acumular, quebrando o resultado em duas partes, a unidade e a dezena da leitura da tabuada. Isso pode ser feito porque, quando multiplico 4 vezes 7, que é igual a 28, ou seja, 2 dezenas e 8 unidades, o 8 só interessa ao cálculo da coluna da unidade do produto final, e o 2 só interessa ao cálculo da dezena do produto final. Assim, na primeira leitura, quando do cálculo da coluna da unidade do produto final, faço 4 vezes 7, que é igual a 28, só acumulo o 8, o dígito da direita, indicado pela flecha verde, ignorando o 2, que é o dígito da esquerda. X é igual a 0,8. E aí, bingo! O meu acumulado vai ser 0 e não 28, porque registro o 8 como resultado definitivo da coluna da unidade do produto final e excluo esse valor do acumulado. Quanto ao 2 ou 2 dezenas, eu não acumulei, porque ainda vou fazer uma segunda leitura de 4 vezes 7, que é igual a 28. Mas desta vez, na parte do algoritmo que calcula a coluna da dezena do produto final. Encontrada a coluna da unidade do produto final, faço uma segunda leitura de 4 vezes 7, que é igual a 28, mas agora para calcular a coluna da dezena do produto final. E, desta vez, só acumulo 2, o dígito da esquerda, indicado por uma flecha vermelha, ignorando o 8, porque o 8 já foi acumulado antes, x igual a 0,2. Assim, temos a primeira e a segunda leituras da tabuada de multiplicar em dois momentos distintos do procedimento. A primeira leitura, indicada por uma flecha para baixo e verde, onde se aproveita o dígito da direita, durante o cálculo de uma coluna qualquer. E a segunda leitura, indicada por uma flecha para cima e vermelha, será sempre o cálculo da coluna à esquerda da coluna objeto da primeira leitura. Aqui, os dois momentos da multiplicação de unidade por unidade, indicados pelas flechas verde e vermelha. E aqui os dois momentos da multiplicação de unidade por dezena, também indicados pelas flechas verde e vermelha. É bom destacar que esta coluna aqui assinalada pela flecha azul é o resultado do valor acumulado ao fim do cálculo de cada dígito ou coluna do produto final. Produto final este que pode ser lido nesta mesma coluna, de baixo para cima,
considerando-se apenas os dígitos da direita. Então, pergunto, realmente, qual a vantagem de se fazer duas leituras da tabuada ao invés de se fazer só uma? Bom, como já foi dito antes, lembrar da tabuada de multiplicar não representa esforço de cálculo e, como essa lembrança ou leitura da tabuada, quando feita por duas vezes para cada par de dígitos, diminui bastante o esforço de cálculo na hora de se somar ou acumular, concluo que o algoritmo de acumular com duas leituras da tabuada é o mais eficiente para se multiplicar de cabeça. Isto fica evidente quando comparamos as grandezas dos valores máximos acumulados conforme o algoritmo utilizado. Enquanto que o valor acumulado sem simplificações, indicado pela flecha verde, chega a 645.498 e o valor máximo acumulado com simplificações e uma leitura da tabuada de multiplicar, indicado pela flecha verde, chega no máximo a 124, o valor máximo acumulado com simplificações e duas leituras da tabuada de multiplicar, indicado pela flecha verde, chega no máximo 25. Isto quer dizer que multiplicar dois números de 3 dígitos de cabeça, que irão gerar produtos de até 6 dígitos, torna-se uma operação cujo grau maior de dificuldade é somar algo como 1 mais 4, mais 3, mais 4, mais 5, mais 8, que é igual a 25, como demonstra nosso exemplo no cálculo da coluna da unidade de milhar. O cálculo. Então vamos ver como é multiplicar de cabeça com o algoritmo de duas leituras da tabuada de multiplicar aqui proposto. Vou chamar de x, ou x, o valor acumulado, ou a soma da multiplicação dos dígitos, que inicialmente está em 0, para fins de demonstração. Primeiro, o primeiro passo é calcular o valor da coluna da unidade do produto final, multiplicando unidade por unidade, que no nosso exemplo é 4 vezes 7, que é igual a 28. Notem que a seta está direcionada para baixo e está na cor verde, então é a primeira leitura que faço. E o dígito a ser considerado é o 8, o dígito da direita. Assim, x é igual a 8 e não 28, porque o 2, o dígito da esquerda, é ignorado na primeira leitura. Em seguida, o 8 é registrado como resultado definitivo da coluna da unidade do produto final e, por isso, é diminuído o valor de x, ou valor acumulado, que, como estava em 0,8, então volta a ser 0, x igual a 0. Vai 0 para o cálculo da coluna da dezena, como veremos a seguir. Segundo, o segundo passo é calcular o valor da coluna da dezena, fazendo 3 coisas distintas e determinadas. Letra A. A recepção do valor que transbordou, overflow, do cálculo da coluna da unidade, que, no nosso exemplo, foi 0. O valor de x igual a 0. Se veio o 0 como sobra do cálculo da coluna da unidade, este 0 vai ser o primeiro item de minha soma para o cálculo da coluna da dezena do produto final, indicado na figura por uma flecha de cor magenta. Letra B. A segunda leitura da multiplicação de unidade por unidade. Faz 4 vezes 7, que é igual a 28, pela segunda vez. E aproveito 2, o dígito da esquerda, indicado na figura por uma flecha vermelha. Se x estava em 0, então x vai a 2, x igual a 0,2. Letra C. A primeira leitura da multiplicação de unidade por dezena, que no nosso exemplo é 4 vezes 8, que é igual a 32, onde aproveitamos o 2, o dígito da direita, e x, que estava em 2, agora vai a 4, x igual a 0,4. E 5 vezes 7, que é igual a 35, onde aproveitamos o 5, o dígito da direita, e x, que estava em 0,4, agora vai a 0,9, ou 9 dezenas, x igual a 0,9. Todos os procedimentos necessários para o cálculo da coluna da dezena do produto final da multiplicação foram realizados.
Dessa forma, 9 de 09, 09, é o valor final da coluna da dezena da multiplicação. Registramos o 9, que na verdade é 90, e sobra o 0, que passa a ser o novo valor acumulado, e x vai a 0 novamente. Assim, vai 0, que é o que sobrou do cálculo da coluna da dezena, para compor o cálculo da coluna da centena. Terceiro, o terceiro passo é calcular o valor da coluna da centena, fazendo 4 coisas distintas e determinadas. Letra A. A recepção do valor que transbordou, overflow, do cálculo da coluna da dezena, que, no nosso exemplo, foi 0. O valor de x, x igual a 0. Se veio 0 como sobra do cálculo da coluna da dezena, este 0 vai ser o primeiro item de minha soma para o cálculo da coluna da centena do produto final, indicado na figura por uma flecha de cor magenta. Letra B. A segunda leitura da multiplicação de unidade por dezena. Sendo que x estava em 0, faço 4 vezes 8, que é igual a 32 pela segunda vez, e desta vez aproveito o 3, o dígito da esquerda, indicado na figura por uma flecha vermelha. Então, x vai a 3, x igual a 0,3. E 5 vezes 7, que é igual a 35, onde aproveitamos o 3, o dígito da esquerda, também indicado na figura por uma flecha vermelha. E x, que estava em 0,3, agora vai a 0,6, x igual a 0,6. Letra C. A primeira leitura da multiplicação de dezena por dezena. Faço 5 vezes 8, que é igual a 40, aproveito o 0, o dígito da direita, e x, que estava em 0,6, continua em 0,6, x igual a 0,6. Letra D. A primeira leitura da multiplicação de unidade por centena. Faço 4 vezes 9, que é igual a 36, aproveito o 6, dígito da direita, e x, que estava em 0,6, vai a 12, x igual a 12. E 6 vezes 7, que é igual a 42. Aproveito o 2, o dígito da direita, e x, que estava em 12, vai a 14, ou uma unidade de milhar e 4 centenas, x igual a 14. Todos os procedimentos necessários para o cálculo da coluna da centena do produto final da multiplicação foram realizados. Dessa forma, 4 de 14 é o valor final da coluna da centena da multiplicação. Registramos o 4, que na verdade é 400, e sobra 10, ou sobra 1, cortando o 0, 0,1, que passa a ser o novo valor acumulado. E x vai a 1, 0,1, x igual a 0,1. Assim, vai 1, 0,1, que é o que sobrou do cálculo da coluna da centena, para compor o cálculo da coluna da unidade de milhar. O quarto passo é calcular o valor da coluna da unidade de milhar, fazendo 4 coisas distintas e determinadas. Letra A. A recepção do valor que transbordou, overflow, do cálculo da coluna da centena, que, no nosso exemplo, foi 0,1, o valor de x, x igual a 0,1. Se veio 0,1 como sobra do cálculo da coluna da centena, este valor vai ser o primeiro item de minha soma para o cálculo da coluna da unidade de milhar do produto final, indicado na figura por uma flecha de cor magenta. Letra B. A segunda leitura da multiplicação de dezena por dezena. Faço 5 vezes 8, que é igual a 40, pela segunda vez, e aproveito o 4, o dígito da esquerda, indicado na figura por uma flecha vermelha. Então x, que estava em 0,1, vai a 0,5, x igual a 0,5. Letra C. A segunda leitura da multiplicação de unidade por centena. Faço 4 vezes 9 é igual a 36. Aproveito 3, o dígito da esquerda, e x, que estava em 0,5, vai a 0,8, x igual a 0,8. E 6 vezes 7, que é igual a 42. Aproveito o 4, o dígito da esquerda, e x, que estava em 0,8, vai a 12, x igual a 12. Letra D. A primeira leitura da multiplicação de dezena por centena.
Faço 5 vezes 9, que é igual a 45. Aproveito o 5, o dígito da direita, indicado pela flecha verde, e x, que estava em 12, vai a 17, x igual a 17. E 6 vezes 8, que é igual a 48. Aproveito o 8, o dígito da direita, também indicado pela mesma flecha verde, e x, que estava em 17, vai a 25, ou 2 dezenas de milhar e 5 unidades de milhar. X igual a 25. Todos os procedimentos necessários para o cálculo da coluna da unidade de milhar do produto final da multiplicação foram realizados. Dessa forma, o 5 de 25, é o valor final da coluna da unidade de milhar da multiplicação. Registramos o 5, que na verdade é 5.000, e sobra 0,2, que passa a ser o novo valor acumulado. E x vai a 2, x igual a 0,2. Assim vai 2, 0,2, que é o que sobrou do cálculo da coluna da unidade de milhar para compor o cálculo da coluna da dezena de milhar. O quinto passo é calcular o valor da coluna da dezena de milhar, fazendo 3 coisas distintas e determinadas. Letra A recepção do valor que transbordou, overflow, do cálculo da coluna da unidade de milhar, que no nosso exemplo foi 0,2. O valor de x igual a 0,2. Se veio 2 como sobra do cálculo da coluna da unidade de milhar, esse valor vai ser o primeiro item de minha soma para o cálculo da coluna da dezena de milhar do produto final, indicado na figura por uma flecha de cor magenta. Letra B. A segunda leitura da multiplicação de dezena por centena. Faço 5 vezes 9, que é igual a 45. De novo, aproveito o 4, o dígito da esquerda, indicado pela flecha vermelha. E o x, que estava em 0,2, vai a 0,6. X igual a 0,6. E 6 vezes 8, que é igual a 48. Aproveito o 4, o dígito da esquerda, também indicado pela mesma flecha vermelha. E x, que estava em 0,6, vai a 10. X igual a 10. Letra C. A primeira leitura da multiplicação de centena por centena. Faço 6 vezes 9, que é igual a 54. Aproveito o 4, o dígito da direita, indicado pela flecha verde. E 4, que estava em 10, vai a 14, ou uma centena de milhar e 4 dezenas de milhar. X igual a 14. Todos os procedimentos necessários para o cálculo da coluna da dezena de milhar do produto final da multiplicação foram realizados. Dessa forma, o 4 de 14, é o valor final da coluna da dezena de milhar da multiplicação. Registramos o 4, que na verdade é 40.000, como valor final da coluna da dezena de milhar, e x, que estava em 14, vai a 0,1, ou uma centena de milhar, que é o que sobrou do cálculo da coluna da dezena de milhar, e que irá compor o cálculo da coluna da centena de milhar. O sexto e último passo é calcular o valor da coluna da centena de milhar, fazendo 2 coisas distintas e determinadas. Letra A. A recepção do valor que transbordou, overflow, do cálculo da coluna da dezena de milhar, que no nosso exemplo foi 0,1. O valor de x igual a 0,1. Se veio 0,1 como sobra do cálculo da coluna da dezena de milhar, esse valor vai ser o primeiro item de minha soma para o cálculo da coluna da centena de milhar do produto final, indicado na figura por uma flecha de cor magenta. Letra B. A segunda leitura da multiplicação de centena por centena. Faço 6 vezes 9, que é igual a 54, de novo. Aproveito 5, o dígito da esquerda, indicado pela flecha vermelha, e x, que estava em 0,1, vai a 0,6, x igual a 0,6. Todos os procedimentos necessários para o cálculo da coluna da centena de milhar do produto final da multiplicação foram realizados. Dessa forma, o 6 de 0,6 é o valor final da coluna da centena de milhar da multiplicação. Registramos o 6, que na verdade é 600.000, como valor final da coluna da centena de milhar, e x, que estava em 0,6,
volta ao zero inicial, já que foi calculado o último dígito do produto final da multiplicação. Fluxograma padrão para se multiplicar números de 2 dígitos. Fluxograma para se multiplicar número de 3 dígitos e fluxograma para fatores de 4 dígitos. Finalizando, este é o algoritmo para multiplicar de cabeça, a que chamo de S2, S de simplificado e 2 de 2 leituras da tabuada de multiplicar. Gente, a quantidade de dígitos pode ser levada ao infinito. Claro que não para se multiplicar de cabeça. É relativamente tranquilo multiplicar fatores de 2 a 5 dígitos, que geram produtos de 4 a 10 dígitos. Além desse limite, tem que treinar bastante. Bom, aqui encerramos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado do resultado final. Inscrevam-se no meu canal no YouTube. Até a próxima.